Olá, pessoal. É um imenso prazer, mais uma vez, estar retornando a essa casa que eu amo tanto, que eu gosto tanto de participar, de estar junto com amigos que fiz, amigos queridos que se tornaram presentes, né? Ao longo desse ano de 2023, fiz alguns estudos nessa casa e é muito gratificante. Já tinha um tempinho que eu não estava por aqui, mas fui agraciado pelo convite, né, de realizar essa pequena reflexão, essa pequena, esse pequeno estudo sobre um tema que é um tema muito delicado, mas ao mesmo tempo muito bonito, muito interessante da gente avaliar, da gente perceber e refletir sobre o tema, porque passaremos, hoje estamos numa condição, amanhã estaremos em outra, e viveremos de formas diferentes essa temática, que é uma temática cultural, mundial, que é a celebração do dia daqueles que partiram. Aqui no nosso país, dia de finados. Mas é tão interessante porque somos espíritas, entendemos que somos espíritos imortais, mas ainda assim, de alguma maneira, nos vemos conectados a essa celebração, que é uma celebração, na verdade, da vida. E é sobre isso que a gente vai conversar no estudo desse dia, né? Nesse estudo, nessas reflexões que nós preparamos para conversarmos. Mas antes disso, né, eu vou ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 68, Além Túmulo. E se não há ressurreição dos mortos, também o Cristo não ressuscitou. Está em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que no instante da grande transição submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica envolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo do julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento, e além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Linda essa mensagem, muito própria para o que a gente vai conversar. Amigos queridos, Pai de infinito amor e misericórdia, Mestre amado, espiritualidade amiga, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos, tanto no plano material quanto no plano espiritual, para podermos primeiramente agradecer as oportunidades que temos vivenciado no nosso processo evolutivo.
sejam as oportunidades dolorosas, aflitivas, alegres, felizes. Todas são oportunidades para o nosso crescimento. Que possamos aqui refletir sobre a nossa passagem e sobre a passagem daqueles que já voltaram para o verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Que tenhamos a tua luz, a tua presença no nosso coração, não só nos momentos felizes, mas sobretudo nos momentos em que nos percebemos um pouco aflitos, tristes. Pois tudo isso faz parte do nosso processo. Que sejamos e tenhamos a oportunidade de sermos aqueles que recebem as informações e processam da maneira correta. Que tenhamos a coragem, a força e a vontade para continuarmos seguindo, entendendo que Jesus, que Deus e que a espiritualidade está conosco. Permaneçam junto de nós, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos, como eu ia falando, esse tema é um tema que, para muitos, ainda é um tema difícil de lidar, para outros já é uma temática mais fácil de entender, e para nós espíritas, ele precisa ser um tema normal, um tema de fato de celebração. Mas para isso, a gente preparou algumas reflexões para trazer um pouco da história do que seria essa comemoração, de como surgiu essa ideia, do que é hoje essa celebração e o que nós precisamos internalizar enquanto espíritas cristãos que pretendemos ser, para que cada dia que passe nós estejamos mais fortalecidos e essa força faça com que a nossa caminhada ela seja uma caminhada reta, uma caminhada em busca do nosso processo evolutivo. E para isso, eu vou trazer um slide onde nós vamos dividir algumas reflexões. Então, meus amigos, a gente começa, o tema de hoje, né? É Eles Vivem e a Vida Continua. Que lindo, né? E é exatamente isso que a gente vem demonstrar. Nós preparamos essa reflexão assim com muito carinho, nos emocionamos em alguns momentos, vamos trazer aqui algumas passagens através de vídeo, para que a gente mergulhe nessa vivência, mergulhe nessa possibilidade de refletir sobre a celebração da vida, da verdadeira vida. E aí a gente começa. A morte é vida. Segundo a doutrina espírita, o ser volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. A morte não é o fim da vida, mas sim apenas uma etapa dela, assim como o nascimento. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo, subitamente libertado. O espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames e eles se soltam e não se rompem. No nosso mundo é sublimada a escola, onde temos de nos aperfeiçoar, onde devemos assimilar as mais importantes lições que nos farão alcançar o esperado progresso. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não é apenas flores, mas também frutos. Então, morte, na realidade, para nós, espíritos imortais que somos, é vida. E é vida em abundância, como disse o nosso mestre querido Jesus, em sua passagem há mais de 2000 anos. Então, a gente precisa entender que esse processo, ele é um processo que inicia no momento em que a gente reencarna. Muitas das vezes, nós fomos criados através da nossa cultura, através dos ensinamentos sociais, em que
proibido falar de morte, que falar de morte atrai coisa ruim. Se você for falar de morte, você está falando, você está meio que chamando ela para perto de você. E nós espíritas já sabemos que isso não é uma verdade. Até porque, se tudo que a gente falasse, a gente atraísse de verdade, assim, literalmente falando, a gente ia conviver com diversas coisas, né? Porque o que a gente fala ao longo da nossa encarnação não está no gibi, né, gente? É óbvio que o pensamento, né, você nutrir pensamentos sobre uma determinada situação, uma determinada coisa, um determinado sentimento, isso, claro que tem uma movimentação, tanto material como espiritual, porque o universo é vida. E a gente movimenta o universo através do nosso pensamento. Mas por que não falar da morte? Entendam, nós somos espíritos que reencarnam, e a partir do reencarne, nós estamos aptos a desencarnar. Só não desencarna aquele que ainda não reencarnou ou não encarnou. No mais, todos nós desencarnaremos. Uns antes, outros mais para frente, seja pelo motivo que for. O nosso processo espiritual, ele é dotado de nascimento, onde nós reencarnamos, e de morte, onde nós desencarnamos. Tudo na nossa vida precisa ter um início, um meio e um fim. Então, a gente começa com essa reflexão. Normalmente eu começo com uma pergunta, mas dessa vez eu resolvi começar com vou dizer assim, com umas reflexões, né? umas afirmações, para que a gente tenha a tranquilidade de começar a pensar sobre o assunto com leveza. Porque é dessa maneira que a gente precisa enxergar o nosso estudo, as nossas reflexões. Então, a gente continua com a celebração da vida. Para isso, a gente vai iniciar umas reflexões, uns entendimentos de como é que surgiu, qual foi a origem, né? De que forma isso se deu, essa celebração da morte, do Dia dos Mortos, como é que isso funcionou? E aí a gente foi estudar e a gente encontrou. Apesar da celebração estar alinhada com o cristianismo, a origem do Dia dos Mortos é muito anterior à chegada dos europeus à América. A festividade é da cultura indígena pré-hispânica, sendo celebrada pelos povos astecas, maias, zapotecas e mixtecas. Durante o período colonial, no México, que começou em 1521, houve o que se chama de sincretismo religioso entre as comemorações da cultura indígena com os dias sagrados católicos. Foi nesse momento que o Dia de Todos os Santos e o Dia dos Finados se integraram com a comemoração do Dia dos Mortos. A crença da tradição fúnebre é que nesse dia as almas dos mortos retornam à Terra para ficar com seus entes queridos. O ritual explicita como os povos daquela cultura lidavam com a morte. Acredita-se que a forma como a família e amigos lidam com a morte de seus queridos interfere na vida pós-morte destes. Por isso, o Dia dos Mortos é um momento de celebração, de contar e relembrar histórias e honrar a memória de quem morreu. Bonito, né? O porquê, né, a origem desse dia. E aí, antes da gente iniciar a explicação do dia em si de finados, a gente vai pegar essa última parte aqui, né, lá naquela época, né, nesse momento da celebração, né, da criação, né, da origem da celebração do Dia dos Mortos, acreditava-se que a forma como a família e os amigos lidam com a morte dos seus entes queridos interfere na vida pós-morte deles. Então aí tem duas informações muito importantes. A primeira é que eles entendiam que havia uma vida após a morte. Correto?
Isso é um fato, pelo simples entendimento da origem da celebração. Segundo, eles tinham razão em relação ao comportamento em vida daqueles que ficaram, referente à vida após morte daqueles que voltaram para o mundo espiritual. Percebe que, na essência, né, no detalhe, é exatamente o que a gente, na doutrina espírita, reforça. Por quê? Porque qual a melhor maneira de nós lembrarmos daqueles que já partiram para o mundo espiritual? Com tristeza? Com rebeldia? Com falta de alegria? Com ficando, de uma certa maneira, resguardado? É claro que não, meus irmãos. Os nossos irmãos, eles partiram e têm, no mundo espiritual, um olhar ampliado da nossa vida aqui. Então, quanto mais a gente se conectar com eles através da nossa alegria, da nossa satisfação, do nosso posicionamento, dos nossos valores corretos, mais eles vão se alegrar. Porque lá no mundo espiritual, além deles estarem evoluindo, deles estarem crescendo, deles estarem retificando detalhes e aprimorando a sua caminhada evolutiva, porque lá eles também não param, e a gente leu isso lá no início, naquelas afirmações que eu coloquei, eles estão preocupados aqui conosco. Primeiro, porque eles nos amam, continuam nos amando. E segundo, porque eles lá conseguem enxergar com maior amplitude o que nós estamos fazendo em relação à nossa programação reencarnatória. Eles conseguem perceber se a gente está conectado com a programação reencarnatória ou não. Então, muitas das vezes, a gente sonha com um ente querido que partiu, ou fica pensando nele do nada, mesmo que a partida já tenha se dado há algum tempo. Isso, de alguma maneira, são conexões que nós estamos fazendo, ou melhor, que eles estão fazendo conosco, para, de alguma forma, fazer com que nós voltemos, né, a nos conectar com a nossa programação reencarnatória de forma satisfatória. Por exemplo, se alguém que eu amava muito, um pai, uma mãe, um ente querido que tinha uma linha de educação correta, de valores corretos, até de certa maneira rigorosa, e partiu. E aí, num dado momento, nós que ficamos, a gente, de alguma forma, a gente não está conseguindo seguir uma linha que ele lá se agradasse. Pode ser que nós, através de um sonho, a gente lembre dele. Não que nós não lembremos ao longo do dia a dia, mas vai ser uma coisa específica. E isso pode ser uma forma, né? Caramba, poxa, estou lembrando aqui. Caramba, ele lembra como é que ele era? Poxa, ele não... Poxa, isso que eu faço hoje, ele jamais aceitaria. E aí, a partir disso, a gente ia refletir. Poxa, será que eu necessito continuar agindo assim? Será que se eu fizer de outra forma não vai ser melhor para mim? E a partir daí a gente vai se conectando com a nossa programação reencarnatória. Então, é muito interessante essa passagem. Mas, continuando essa parte histórica, vamos dizer assim, né, de entendimento, de como é que surgiu, o próximo slide ele vai falar, né, de como surgiu o Dia de Finados propriamente dito. O Dia de Finados, como é conhecido, foi instituído inicialmente no século X, na Abadia Beneditina de Cluny, na França. Eu não sei se é Cluny ou Cluny, deve ser Cluny. Pelo abade Odílio, ou Santo Odilon, como chamado entre os católicos. Odilo de Cluny, sugeriu no dia 2 de novembro de 998, aos membros de sua abadia, que todo ano, naquele dia, dedicariam suas orações à alma daqueles que já se foram.
A ação de Odilo resgatava um dos elementos principais da cosmovisão católica, a perspectiva de que boa parte das almas dos mortos está no purgatório, passando por um processo de purificação para que possam ascender ao paraíso. Visão católica, gente. Ou seja, visão católica. Por que visão católica? Porque eles entendiam, né, que a morte, o católico, de uma certa forma, né, a grande parte, né, da população, né, do povo que vive na Terra, de acordo com as suas ações, vai para o purgatório, lá para ficar lá, né, ardendo até o dia do juízo final, que nós já entendemos e já percebemos que não é uma realidade, até porque isso feriria um atributo, um dos atributos de Deus. Só para nós lembrarmos, Kardec, quando edita o Livro dos Espíritos, ou melhor, inicia o processo do Livro dos Espíritos, ele tem a preocupação e a delicadeza de fazer com que a primeira pergunta falasse em Deus. E aí ele não pergunta quem é Deus, ele não pergunta aos espíritos quem é Deus. Ele fala e pergunta aos espíritos o que é Deus. E isso faz toda a diferença, porque os espíritos vão responder. Dentre muita coisa que eles responderam, os espíritos vão responder. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E neste mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, e mais à frente, lá no último livro, que é a Gênese, Kardec vai falar sobre Deus, né? Vai falar sobre os atributos de Deus. E um dos atributos de Deus é soberanamente justo e bom. Ou seja, um Deus soberanamente justo e bom não permitiria, por pior que seu filho fosse, ou que tivesse se conectado na oportunidade da encarnação, as coisas que não eram próprias à sua programação reencarnatória, ou usou mal o seu livre-arbítrio, ardesse num local para sempre. Isso feriria esse atributo. Então, a gente já precisa compreender, e a gente já compreende, que essa informação trazida lá na denominação religiosa do catolicismo, ela é uma denominação que, em tese, ela é alegórica e precisa ser interpretada com um raciocínio um pouco mais próprio e entendimento do que é Deus. Então, a gente vai iniciando aqui as reflexões que a gente precisa fazer, porque nesse momento, até agora, a gente vem trazendo uma questão mais histórica, né, de entender como é que surgiu essa ideia da celebração do Dia dos Mortos, quando é que surgiu, né, como é que o Dia dos Finados surgiu, de que forma. Isso são informações históricas. Então, assim, a gente vai agora soltar um vídeo. Deixa eu só ajustar aqui o meu slide, porque a gente vai soltar um vídeo muito interessante, que é um trailer do filme, de um dos filmes de Chico Xavier, né, que fala muito sobre essa ideia, né, da vida após a morte, né, de como é que a gente consegue contemplar e entender que a vida continua. Enfim, às vezes os filmes eles nos servem para nos conectarmos, né, a essa ideia. E isso é muito interessante. Então, assim, a gente vai soltar aqui o vídeo aqui no slide, para que a gente consiga fazer com que vocês visualizem, né, esse
esse filme para continuar, inclusive, como é que eu vou dizer? A nossa reflexão, né? Na verdade, vai ser uma introdução à reflexão, né? Vamos dizer assim. Eu vou compartilhar com vocês agora. Sabia que eu te amo? Uhum. Pra você não esquecer esse dia de hoje. Tô grávida. Você anda se drogando? Não. Pai, faz isso comigo. Você não tem esse direito. Eu venho aqui todo dia, na saída da escola, na esperança de ver o meu filho. Sério? Tem um médium, Chico Xavier, que faz a comunicação entre os vivos e os mortos. Não tá afim de investigar? Doutora, é comum também uma mulher não querer ser mãe? Chico, eu precisava da sua autorização para filmar. Mãe querida, estou bem aqui e já aprendi muito. Raul fugiu da clínica. O Santiago, ele sofreu um acidente muito grave. Eu sinto muito, Lara. É verdade isso. Tira, Lara. Eu tô aqui. Não se preocupe. Eu farei com que ela chegue até você. Eu vou procurar o Chico. Ele não vai trazer nosso filho de volta. Eu só acho que ele pode ajudar a gente a conviver com isso. E já é muita coisa. Minha filha, saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Meus queridos pais, fui fraco ao deixar que as drogas e os maus espíritos controlassem minhas vontades. Meu filho. Santiago, roga que você preserve a vida que carrega. É isso, meus irmãos. É muito lindo, né? Assim, é só uma... Na verdade, isso é só uma mostra através do nosso Francisco Cândido Xavier, que foi talvez, aliás, talvez não, né? Para nós brasileiros, ele é o maior médium que já passou por aqui. Mais de 400 livros psicografados, histórias belíssimas, né, desse contato entre o mundo espiritual e o mundo material, e isso assim, inegável. Né? É tão interessante, porque a gente estudando a história de Chico, e eu já tive a oportunidade, inclusive, aqui no Vinha de Luz, de fazer um estudo sobre Francisco Cândido Xavier, a vida e a obra, a gente tem contato com tantas histórias. Tem uma história que fala de que uma senhora que havia perdido o filho, que não era espírita, né? Na verdade, não me recordo agora se ela, inclusive, acreditava em Deus, não me recordo. Mas ela estava muito infeliz, né? Com muita dificuldade de entender o que tinha acontecido, e é convidada por amigos a irem lá visitar Chico. Vamos lá, quem sabe você, conhecendo Chico Xavier, você tem, de repente, uma mudança de olhar e tal. E ela foi porque, só para não desagradar os amigos, né? Ela foi. E aí, chegando lá, estava muito cheio e etc., mas alguma coisa fez com que ela conseguisse entrar. E os amigos que a levaram não entraram, ficaram do lado de fora. E começou lá, né, Chico a fazer as psicografias, etc. E em um dado momento, ela vagou um espaço, né, próximo, mais próximo, né, onde ela conseguia enxergar de uma maneira não muito clara, mas que dava para ela ver a psicografia em si que Chico estava fazendo. E Chico termina uma psicografia e começa uma outra. Né? E aí, no momento que ele inicia essa psicografia, ela percebe, né, que a história era parecida
com a história né, do que tinha acontecido com o filho dela. Mas, ao mesmo tempo, porque ela era desacreditada, ela né, achava, inclusive, que aquilo ali não passava de uma farsa, ela achou, bom, pode ser uma história de outras pessoas aqui, ou é coisa da minha cabeça, enfim. E a psicografia foi sendo desenvolvida e, ao final, surpreendentemente, a pessoa assina, ou seja, o espírito assina através de Chico Xavier. E ela vê a assinatura. O nome da pessoa, do espírito, era Marcelo. E estava lá exatamente a assinatura do filho. E aí, como possível, Chico não conhecia a mulher, não tinha tido contato com as pessoas que a levaram lá, como não conhecia a história. E, obviamente, como é que ele iria assinar, né? A assinatura de alguém que ele jamais havia visto. E aí, nesse momento, ela se desespera, né, de alegria, num misto de alegria e de surpresa, e recebe aquela psicografia do filho, e a partir daquele dia ela muda a sua vida. Então, Francisco Cândido Xavier foi, para nós, assim, essa fonte de luz e de fortalecimento e comprovação de que a vida continua, de que precisamos celebrar a vida encarnada e desencarnada. E aí a gente vai continuando com o nosso slide. Isso foi apenas para a gente poder ilustrar o nosso estudo. O Livro dos Espíritos, lá na questão 183, no item 3 das conclusões, ele vai trazer: os espíritos, quando não se encontram encarnados, acham-se no mundo espiritual em estado de erraticidade. Erraticidade é a propriedade daquilo que é errático ou errante. Significa que muda de lugar, intermitente, periódico, ou seja, estão aguardando nova oportunidade na vida corporal. Imagina-se a criatura humana, imagina-se a criatura humana ser apenas o conjunto biológico do corpo humano. Em virtude desse grande equívoco, apega-se com demasia aos prazeres materiais, de todas as ordens, em prejuízo da real natureza do próprio ser. Dos excessos cometidos, do apego exagerado à vida material e do desperdício aos valores essenciais da existência, surgem as enfermidades físicas, psicológicas e morais, com prejuízos evidentes para si mesmo e para a sociedade. Bom, a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso. Porque no mundo hoje, no mundo contemporâneo, por mais que nós tenhamos passado por um momento de muita dificuldade, que foi a pandemia, durante um tempo, na pandemia e logo após a pandemia, nós ainda estávamos nos comportando de uma maneira, vamos dizer assim, um pouco mais equilibrada com esses apegos à vida material. Mas o tempo vai passando e os espíritos, nós, espíritos encarnados num planeta de provas e expiações, nós temos mais inclinações das quais a gente precisa domá-las. Elas são como bichos ferozes, como bichos selvagens, como animais selvagens dentro de nós. E uma delas é o apego à vida material. Não há nenhum problema que nós tenhamos e conquistemos coisas na vida material, nessa passagem da vida material. Mas é inegável, científico, biológico, que essa vida material vai se encerrar. Mas nós, espíritos imortais, nós temos uma única vida espiritual, com diversas existências. Essa, e, parêntese, é a nossa melhor existência, é mais uma existência, e ela vai se encerrar. Então, não há problema em conquistarmos coisas materiais, é bom, isso acalenta o nosso desejo,
a nossa, a nossa vontade de ter coisas, isso tudo está entrelaçado ao estado material em que nós nos encontramos, sem nenhum problema. Mas isso não pode falar sobre o que nós somos ou o que nós buscamos ser. Mesmo, e trazendo para o inverso, mesmo que nós não sejamos tão apegados às questões materiais, porque não temos condições financeiras para sermos. Porque, na realidade, a característica de um espírito em processo evolutivo num planeta de provas e expiações é que ele seja, sim, apegado à matéria. É que ele faça questão de ter coisas. E muitas das vezes ele só não as tem porque não tem condições. São poucos de nós que de fato somos apegados, ou seja, temos condições de ter e não temos porque não queremos. Ou até não temos condições de ter, mas isso não muda o nosso ser. Porque é exatamente isso que faz parte da nossa bagagem espiritual. O que nos deixa doentes fisicamente, psicologicamente e moralmente falando é exatamente o apego e o valor que nós damos às coisas que nós achamos ou depositamos nelas a nossa felicidade. Nós precisamos, nós devemos, nós estamos aqui para vivermos neste mundo, para estarmos neste mundo, porque isso, estar aqui, vivenciar um mundo, um planeta de provas e expiações, faz parte do processo evolutivo do espírito. Mas nós não somos deste mundo. Nós não temos uma essência material. A essência que nós trazemos é a essência do espírito. E o espírito vai continuar seguindo. E o que ele precisa levar na bagagem é o que ele conquista moralmente falando. É a conquista dos seus valores. É a sua transformação de fato moral é que vai ser a bagagem que é necessária para o mundo espiritual, para o verdadeiro mundo que nós precisamos habitar. Então, isso precisa ficar claro para nós. Essa é a nossa busca. Então, além disso, é muito importante que nesse momento, né, no momento que estamos encarnados, a gente faça força, realmente, para domar essas más inclinações que nós sequer identificamos elas por completo. Nós somos capazes de coisas que jamais imaginamos fazer. Na verdade, não somos o corpo e estamos nele. Em outras palavras, somos um ser imortal destinado à perfeição através de experiências evolutivas que esteja, né, periodicamente, que a estadia periodicamente em corpos de carne através das existências humanas. Este ser é o ser principal, o ser pensante, o comandante do corpo, e nele estão as qualidades morais e intelectuais do ser integral. Conserva após a morte do corpo a sua personalidade. Então é tudo o que eu falei anteriormente na minha reflexão. Essa é a nossa busca. Essa é a nossa verdadeira identidade. Daí a importância de se perceber a transitoriedade da vida física e priorizar os assuntos que digam respeito à alma imortal. É de nosso próprio interesse o contínuo aperfeiçoamento moral, o aprimoramento intelectual, porque esses jamais se perdem. Ao invés da ilusão de acharmos que os valores materiais e os prazeres da vida física é que são os verdadeiros. E aí, meus irmãos, eu trago mais um vídeo para o fortalecimento do que nós precisamos buscar de contato com os nossos entes queridos que foram, de celebração, né?
da imortalidade da alma. Deixa eu colocar esse vídeo para a gente. É um vídeo tão interessante, né? Mas também vamos dizer assim, uma forma de contato contundente entre nós, encarnados, e nossos entes queridos que estão no mundo espiritual. Só um minutinho. Como é que é, né? Questão ao vivo é fogo. Até logo. Até logo. Obrigado, Ana Sofia. Até quarta-feira. Muito obrigada. Doutor? Acho que deu uma falhazinha aqui, mas Por favor, hein? eu vou resolver. Nossa, Tenor. Só um minutinho. Agora sim eu vou conseguir compartilhar. Só um minuto. É porque deu uma falhazinha aqui no compartilhamento, mas agora vai. Sabe como é que é, né? Questões ao vivo é assim mesmo. Às vezes acontece da gente... Agora vai. Vamos lá? Soltando. Até logo. Até logo. Obrigado, Ana Sofia. Até quarta-feira. Muito obrigada. Doutor? Por favor, hein? Nossa, Tenor. Doutor André! Que surpresa! Meu Deus do céu! O senhor por aqui não está lembrado de mim, não? Dona Amélia! O senhor me atendia sempre no fim do dia. Era eu mais o meu marido. Não cobrava nada. Ah, sim. A senhora tinha dores na cabeça. Dores na barriga. Claro. Melhorou? Eu morri, né? Fiquei boazinha. Ai, estou aqui esperando o Antenor. Ai, ela é cheia de doença, o senhor lembra? Mas morrer que é bom, nada. Minha senhora, desculpe, mas o doutor André ainda é recém-chegado. Eu tenho certeza que o senhor veio direto para cá. Não precisou ficar naquele lugar horrível. O senhor é um homem bom. Não tem erro. Veio direto para o nosso lar. Doutor André, assim que o senhor estiver atendendo, eu venho lhe fazer uma visita. Obrigado, dona Aurélia. Amélia. Amélia. Quando for assim, melhor não dizer nada. Obrigado pelo conselho. Nossa, demorei para achar. Faz tempo, não é? Só tem 2 arquivos. Como assim? O registro de 2 pessoas. Só 2? Uhum. Você procurou meu nome correto? André Luiz? Não há erros aqui, senhor. Agora é só esperar que as imagens vão aparecer. Com licença.
bom para mim. Que recebam todo o amor que houver neste mundo. Abençoe a sua família. Irmãos, está no céu. Santificado seja o vosso. Então, meus irmãos, a gente escolheu esse vídeo, né, para adentrarmos a uma reflexão importante e finalizarmos o nosso estudo. A celebração verdadeira do nosso amor, né, do contato que a gente tem com nossos entes queridos, ela precisa ser fortalecida enquanto eles estão conosco. É óbvio que a partida de cada um de nós, ela está definida. Existe um processo em que nós chegaremos ao desencarne. O nosso corpo, ele perecerá. Mas é muito importante que nós celebremos a vida em vida. É muito importante que a gente demonstre o amor aqui. Que a gente seja grato, que a gente perdoe, que a gente ame verdadeiramente. Porque essa existência, ela é única. A vida do espírito vai continuar. As relações estabelecidas continuarão. Mas a vivência, a vida que nós vivemos aqui é única. Então, a melhor maneira de nós celebrarmos o amor é fortalecendo esse amor, fortalecendo essa compreensão, essa conexão com quem quer que seja que passe na nossa vida, aproveitando as oportunidades da própria vida. É claro que no momento em que o nosso amor parte, é lícito sentirmos saudades, é lícito termos um pouquinho de dor no coração, porque, de uma certa maneira, é uma viagem em que nós vamos até nos encontrar, mas ainda não sabemos qual é a data. Então, é tudo lícito. Mas quando essa saudade ela se transforma em tristeza, o dever que nós cristãos temos é que oremos por esse irmão. É que oremos por esse amor que está no outro plano. E assim a nossa oração chegará até ele. De uma maneira forte, de uma maneira contundente, de uma maneira clara. Celebrando essa ligação que jamais deixa de existir. E na hora, e no momento, e no tempo de Deus, a gente vai se reencontrar. Que tenhamos essa certeza dentro do nosso coração e que celebremos a vida. Que não tenhamos acanhamento, porque a gente conhece pessoas que quando perde um ente querido, fica anos, e aí era festiva, aquele ente querido adorava festa, mas a partir da perda daquela pessoa, da partida daquela pessoa, da partida daquela pessoa, parou-se de fazer festa porque achava que é um desrespeito, a pessoa nem ri mais. Era uma pessoa que contava piada, que era alegre, que era feliz, para de rir, para de contar piada, para de ser agradável, porque acha que está desrespeitando aquele ser que partiu. Não é verdade. Nós temos que ser mais felizes ainda, porque ele partiu. E tem um termo, eu não sou muito adepto aos ditos populares, mas tem uma terminologia na nossa língua que fala, quando uma pessoa desencarna, que ela fala que partiu dessa para melhor. E é verdade. É inteligente essa colocação. Então, se ele foi para um lado melhor, para um local melhor, está melhor que nós temos que celebrar ininterruptamente a vida desse ser.
porque a vida continua. E isso é inegável. Então, para a gente concluir, a gente já está em cima do laço, eu vou trazer mais um slide, né? Que vai falar assim: eles vivem. O espírito imortal significa espírito é o princípio inteligente do universo. A alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte despojou de seu grosseiro invólucro visível, deixando-lhes apenas um envoltório etéreo invisível no estado normal. Ou seja, ele é imortal. Há no homem um princípio inteligente, a que se chama alma ou espírito, independente da matéria e que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. Imortalidade é a essência da vida. A vida continua. Toda construção nobre há que ser dirigida, primeiro, o projeto, em seguida, a execução. No plano físico, idealiza-se a continuação da vida no mundo espiritual. No mundo espiritual, idealiza-se a correção e o reajuste, a melhoria e o polimento dessa mesma vida no plano físico. Somos viajores do berço para o túmulo e do túmulo para o berço, renascendo na terra e na espiritualidade, tantas vezes quantas se fizerem precisas, aprendendo, renovando, retificando e progredindo sempre, conforme as leis do universo, até alçarmos à perfeição nosso destino comum. Ensina-lhes, ó mestre, que a felicidade é uma obra de construção progressiva no tempo e que o matrimônio deve ser realizado de novo todos os dias na intimidade do lar, de maneira que os nossos defeitos se instigam nas fontes de tolerância recíproca, a fim de que as nossas almas encontrem a perfeita fusão diante de ti aos clarões do amor eterno. É linda essa mensagem. E Emmanuel conclui dizendo: a vida não é privilégio da terra obscura, mas a manifestação do Criador em todos os recantos do universo. Nós viveremos eternamente através do infinito, e o conhecimento da imortalidade expõe os nossos deveres de solidariedade para com todos os seres em nosso caminho. Por esta razão, a doutrina espírita é uma síntese gloriosa de fraternidade e de amor. O seu grande objeto é esclarecer a inteligência humana. Muito obrigado pela atenção de todos. É um prazer imenso a gente refletir sobre a vida física e sobre a vida espiritual. E que saiamos daqui com toda a força e com toda a vontade de celebrar, independente do tempo que os nossos amores partiram. Pois, em um dado momento, diante da vontade de Deus e das nossas ações aqui no plano físico, nós nos encontraremos. Muito obrigado, meus irmãos. Agora a gente vai fazer a nossa prece final para que nos conectemos, que pensemos nos nossos amores, que pensemos nas pessoas que passaram por nós e que tenhamos a certeza que eles estão felizes, porque hoje somos felizes. Senhor Jesus, mestre amigo, que tenhamos em Ti, que é o caminho, a verdade e a vida, a força para seguirmos conectados de forma positiva, de forma alegre, de forma feliz, aos nossos entes queridos que partiram antes de nós. Que eles contemplem a felicidade de perceber e de sentir que nós estamos aqui, vivendo a vida, seguindo a nossa programação, em busca do nosso melhoramento. Que estamos aqui lutando para vencer as nossas más inclinações
e alcançarmos o objetivo que nos trouxe novamente para cá. E que, através do nosso merecimento e do amor incondicional que temos a Ti, Mestre, e a Deus nosso Pai, possamos um dia reencontrar todos os nossos amores, normalmente, de forma limpa, límpida e feliz. Muito obrigado por tudo e permaneça junto de nós, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo no coração. Até uma próxima oportunidade.